Bom dia, alunos do segundo A, tudo bem com vocês? Então vamos ver onde que a gente parou na nossa aula de álgebra. A gente está na apostila 6, né? E faltou só o último exercício de matriz das aulas 15 e 16. O que diz o exercício 5? Ele define matriz simétrica. O que é matriz simétrica? É quando a matriz é igual à sua transposta. Eu falei para vocês na nossa aula que era matriz transposta. É quando você transforma a linha em coluna. Linha em coluna. Então, o exercício 5 deu essa matriz. Ele quer calcular o valor do x, do y e do z. Com este conceito aqui, ó. Dizendo que essa matriz A é uma matriz simétrica. O que a gente vai fazer? A gente vai igualar a matriz à sua transposta. Aquele Tzinho lá em cima é transposta. O que é a transposta? Pega a primeira linha, vira a primeira coluna. Pega a segunda linha, vira a segunda coluna. Pega a terceira linha, vira a terceira coluna. Aí tem uma igualdade de matrizes. 1 igual a 1. X mais y mais z igual a 4. 3y menos z mais 2 igual a y menos 2z mais 3. E assim por diante. O A1 dessa matriz tem que ser igual ao A1 da segunda. O A1, 2 igual ao A1, 2. Os elementos respectivos são iguais. Eu tenho que achar o x, o y e o z. Então, olhando para a igualdade dos termos, eu consigo concluir direto que o z é igual a menos 5. Este z que eu circulei aqui, ele está na terceira linha e na segunda coluna. Ele é o A3, 2. Este menos 5 também é o A3, 2. Z é igual a menos 5. Já consegui calcular o Z. Aí essa igualdade aqui de baixo, ó, pode pegar qualquer uma, desde que seja o termo correspondente. Y, que é o A3, 1, menos 2Z mais 3 é igual a 3y menos z mais 2. Y menos 2z mais 3 é igual a 3y menos z mais 2. Eu tenho de variável o y e o z, só que eu já sei que o z é menos 5. Aí no lugar do z, eu vou substituir menos 5 para achar o y. Menos 2 vezes menos 5 vai dar mais 10, mais 3, mais 13. Menos com menos, mais 5, mais 2, mais 7. Y menos 3y menos 2y, 7 menos 13 menos 6, o y vale 3. Aí você pega a outra igualdade, essa aqui que eu circulei também para vocês. X mais y mais z tem que dar 4. Eu estou procurando o x. O y eu sei que é 3, eu já achei, mais o z que é menos 5, igual a 4. 3 menos 5 menos 2, passa para lá somando 4, o x igual a 6. Então, o x é 6, o y é 3 e o z é menos 5. Matriz simétrica é igual à sua transposta. Transposta é quando linha vira coluna, linha vira coluna. E na igualdade você iguala os termos que estão na mesma posição. Aí a gente terminou as aulas 15 e 16. Começando a aula 17, multiplicação de matrizes. Para que você possa somar e subtrair matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. A multiplicação de matrizes não tem essa condição. Qual é a condição para que você possa multiplicar matrizes? Por exemplo,
se eu tenho uma matriz de ordem M por N, para poder multiplicar o número de colunas da primeira, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, se aqui é 3 por 4, aqui tem que ser 4 por alguma coisa, porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E o que sobrar vai dar a ordem do resultado. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 por 2 e 2 por 4. 3 por 2, 2 por 4. Coluna da primeira, linha da segunda. O resultado é de ordem 3 por 4. É o que sobra. Então, para que você possa multiplicar matrizes, esses termos aqui do meio, eles têm que ser iguais. As pontas, tudo bem. Os meios têm que ser iguais. O que indica esses meios? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Aí você pode multiplicar. E os extremos vai dar a ordem do resultado. O primeiro exercício, ele deu duas matrizes quadradas 2 por 2. Então, não deu para a gente destacar muito essa condição, porque é 2 por 2. Mas você tem que se ater a esta condição. Colunas da primeira igual a linhas da segunda. Aqui é tudo da mesma ordem, então tranquilo. O que ele pediu para a gente fazer? Pediu para multiplicar A por B e depois B por A. Aí, como é que multiplica? Então, como é que faz A por B? Primeira linha de A multiplica a primeira coluna de B. Primeira linha, primeira coluna. A1, linha por coluna. 1 multiplicado por 5, mais 2 vezes 7. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 5, mais 2 vezes 7. 5 mais 14, 19. E agora, primeira linha pela segunda coluna. A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. 1 multiplicado por 6, mais 2 vezes 8. 1 multiplicado por 6, mais 2 vezes 8. 6 mais 16, 22. A primeira linha da matriz A tem que multiplicar todas as colunas de B. E assim por diante. Acabaram-se as colunas de B. A gente vai para a segunda linha. Segunda linha, primeira coluna. A2, 1. 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. 3 vezes 5 mais 4 vezes 7. 15 mais 28. 43. Segunda linha, segunda coluna. A2, 2. 3 vezes 6 mais 4 vezes 8. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 6, 18, mais 4 vezes 8, 32. 50. Aí você monta direitinho. 19, 22, 43, 50. Esse é o resultado do A multiplicado pelo B. E o B multiplicado pelo A? Agora é a primeira linha de B pela primeira coluna de A. É aqui, ó. Essa é a linha. Essa é a coluna.
primeira linha de B, porque agora eu vou fazer B vezes A, pela primeira coluna de A. A1, 5 que multiplica 1, mais 6 que multiplica 3. Primeira linha de B pela primeira coluna. 5 que multiplica 1, mais 6 que multiplica 3. 5 mais 18, 23. A1, 2. Primeira linha de B pela segunda coluna de A. Primeira linha, 5 vezes 2, mais 6 vezes 4. O primeiro aqui é a linha. A primeira linha por todas as colunas. Depois a segunda linha por todas as colunas. Então, A1, 2, 5 vezes 2, mais 6 vezes 4. 10 mais 24, 34. Agora eu vou para a segunda linha de B e a primeira coluna de A. A2, 1. 7 vezes 1, mais 8 vezes 3. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. Somou 31. Aí é segunda linha de B, segunda coluna de A. 7 vezes 2, mais 8 vezes 4. 7 vezes 2, 14, mais 32, 46. Aí monta também essa bonitinha. Essas duas vão estar na primeira linha, essas duas na segunda linha. Que nem esse aqui, ó. 23, 34, primeira linha. Primeira linha. 31, 46, segunda linha. Aí você coloca o resultado de A por B e o resultado de B por A. E aí o exercício pede para você somar os dois. Então, a gente vai parar aqui. Quero que vocês deem uma olhadinha em todo o assunto, tá? De matrizes. Eu já pedi para vocês fazerem os exercícios de matriz. Depois a gente vai continuar essa aula. Na nossa aula, essa aula 17, a gente vai fazer as multiplicações juntos na nossa aula. Quero que vocês vejam direitinho a condição. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Treina bastante esse primeiro exercício. Vê se vocês conseguem fazer os outros. A gente termina essa aula daqui juntos, tá? Fiquem bem, até a nossa próxima aula.